Continuando a nossa devocional de ontem, nós vamos ver o versículo seguinte do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra: Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A figueira seca certamente significou a iminente destruição de Jerusalém e de seu templo. A preocupação de Jesus era com o templo, que foi por séculos um lugar de comunhão com Deus e um lugar de perdão dos pecados para o povo de Israel. Mas tudo isso mudaria com a ressurreição de Jesus e que traria a completa remissão de pecados por causa da fé em Cristo, como escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Aqui nesse versículo, o monte que Jesus estava indicando era provavelmente o Monte das Oliveiras, situado a leste do Monte do Templo, monte onde o Templo de Jerusalém estava. E o mar era muito provável que era a referência ao Mar Morto, situado ao sul do Monte das Oliveiras. Seja mar ou seja monte, movê-lo seria uma ação milagrosa. Mas um outro ponto que Jesus podia estar se referindo é a passagem de Zacarias, capítulo 14, versículo 1 a 5, que diz que no fim da tribulação o Monte das Oliveiras se dividiria e o povo e as pessoas fugiriam de Jerusalém pelo vale. Mas voltando ao nosso ponto, meus irmãos, Jesus promete aos seus discípulos que as suas petições seriam supridas se eles tiverem fé, sem duvidar. Dúvida que vem da palavra grega, da mesma raiz grega que significa ser agitada, como em onda do mar, impelida e agitada pelo vento, de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Esta, meus irmãos, não é uma promessa sem contexto, porém com condições e expectativas. Nós devemos pedir o que é da vontade de Deus e permanecer em Cristo, para podermos saber, para podermos conhecer o que é realmente da vontade dele. Então, meus irmãos, peçamos com motivações corretas, como nós podemos encontrar lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3. Deus abençoe por essa palavra.